Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. E eu estou aqui para comentar o aumento das tensões entre Estados Unidos e Rússia e as razões que levaram à convocação dessa importante reunião que começou em Genebra, na Suíça, domingo, dia 9 de janeiro, e deve se prolongar por toda essa semana, não devendo terminar antes de sexta-feira. Bom, o que levou a essa convocação de uma reunião, não de última hora, há aí um planejamento de cerca de 5, 6 dias, mas, enfim, o que levou à convocação desta reunião? Primeiro, nós sabemos que a Rússia deu um passo importante no mês de dezembro de 2021, no final, portanto, do ano, para que as tensões aumentassem entre Rússia e o Ocidente, aí capitaneado, representado sobretudo pelos Estados Unidos. Quando a Rússia mandou cerca de mais de 100 mil soldados russos para as fronteiras com a Ucrânia, né? Se beneficiando, evidentemente, a Rússia do fato de que já anexou a Crimeia e a Bacia do Don, que eram duas regiões importantes da Ucrânia e que agora fazem parte do poderio russo, ou seja, sobre a batuta de Putin. Então, não satisfeito de já ter tomado essas duas partes importantes da Ucrânia, no final de 21, ou seja, lá pelo 25, 24 de dezembro, Putin já havia mandado, como eu referi, mais de 100 mil soldados que estavam cercando toda a fronteira da Ucrânia. Isso significa para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos, uma possível invasão russa à Ucrânia. E como nós sabemos, a Ucrânia passou a ser a amiguinha de infância do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos e também da OTAN. Bom, vieram as festas de fim de ano e agora nós estamos aí em dezembro, início de 22, e o Ocidente quer resolver essas questões com a Rússia. Então, essa reunião foi convocada agora, começando dia 9 de janeiro, como eu disse, domingo. E como é que a gente sabe que ela é importante? Por duas razões fundamentais. Primeiro, pelo nível dos funcionários que tanto Estados Unidos como Rússia enviaram para essa reunião na Suíça. Quer dizer, nós sabemos que foram para lá os mais altos funcionários, tanto da carreira diplomática como dos departamentos de defesa de Estados Unidos e Rússia, funcionários importantes nesses dois departamentos, né, de defesa dos Estados Unidos e da Rússia, ou seja, os mais renomados negociadores, né, os mais importantes estrategistas desses dois departamentos já estão em Genebra, ademais de militares e militares importantes de ambos os países e militares também representantes dos países membros da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, o nível dos funcionários públicos de ambos os países e também dos demais países representantes da OTAN revelam a importância da reunião. E, por outro lado, porque as ameaças de Putin chegaram num impasse, né? Ou os Estados Unidos, ou seja, o Ocidente, respondem a essas ameaças, resolvem essas ameaças, ou o confronto vai começar. E que tipo de confronto? Bom, a expectativa do confronto seria uma guerra, uma nova guerra bélica, né? Uma guerra armada na Europa. Então, portanto, esses dois fatores, né? Quem são os negociadores que foram? Quer dizer, a competência e as habilidades de estratégias negociais das pessoas enviadas representando os países envolvidos, membros da OTAN, Estados Unidos e Rússia, revelam a importância do encontro. E, ademais, porque não era mais possível Estados Unidos, ou seja, o Ocidente, ignorar as ameaças de Putin, sobretudo o número de soldados enviados. E
no final da semana que passou, lá pelo dia 7, 8 de janeiro, Putin já referia que mais 100 mil soldados russos estavam prontos para se dirigirem às fronteiras da Ucrânia. Então, essa reunião vai tratar desses temas. Quais? Primeiro, se o caminho vai continuar sendo da diplomacia ou da conversa, ou da negociação, ou se o caminho, inevitavelmente, corre para um confronto e a estimativa, o alcance, as proporções desse possível confronto. Rússia diz que está pronta a recuar com os seus soldados russos e a não enviar mais nenhum, se houver uma promessa por parte dos Estados Unidos de que não vão implementar novas sanções econômicas contra a Rússia enquanto governo e aos cidadãos russos, né? Tanto aos funcionários do governo como àquelas famílias que têm bens, famílias russas que têm bens no Ocidente que não gostariam de ver congelados. Ademais, é preciso que, nas exigências de Putin, a OTAN se comprometa a não assumir a Ucrânia como um de seus membros. Né? E nós sabemos que isso é importante para Putin, na medida em que a OTAN tem como compromisso considerar que qualquer ameaça feita a um país membro da OTAN implica ameaça a toda a organização e, portanto, a organização estaria pronta a sair em defesa daquele país ameaçado. E isso não é nada bom para Putin se a Ucrânia entrar para a OTAN. E ainda há ameaças ou condições de Putin para a retirada dos soldados e não invasão à Ucrânia o fato de que OTAN e aí também Estados Unidos não aumentem os seus exercícios militares, as suas atividades militares no leste da Europa. Ou seja, fiquem longe das fronteiras e dos aliados russos. Bom, essas condições, ficando só apenas nas três principais, são bastante importantes, tanto para os Estados Unidos como para a comunidade internacional, ou seja, o Ocidente como um todo. É preciso que Estados Unidos posicione-se no sentido, enquanto país, no sentido de dizer à Rússia, olha, essas são ameaças, ou seja, são condições inaceitáveis. Né? Nós não podemos garantir que a OTAN não assuma a Ucrânia, esse item não está na pauta da OTAN, a OTAN nesse momento não está interessada em receber a Ucrânia como membro, mas não podemos garantir que isso não aconteça no futuro. Também não é possível que a gente recue dos nossos exercícios militares, que por razão de segurança internacional já acontecem no leste europeu. Também é uma condição muito difícil. Quanto às sanções, bom, aí é possível a gente negociar a extensão dessas sanções e as garantias para que elas não aconteçam em proporções indesejáveis à Rússia, mas não dá para garantir completamente. Então, essa reunião é muito importante para fazer com que Estados Unidos por meio da negociação, por meio dos seus diplomatas e militares, façam a Rússia entender que essas condições são inaceitáveis. E condições inaceitáveis e inexequíveis acabam levando, sim, sem dúvida nenhuma, à porta do confronto. Então, essa vai ser, digamos, a tônica das negociações dos Estados Unidos. Por outro lado, Putin, com essa possibilidade de invadir a Ucrânia, porque já conta lá com um número expressivo de soldados e militares, bem, é uma pressão palpável, concreta, de que, se não aceitas as negociações de Putin, as condições de Putin, e não renegociadas a um nível aceitável pelos russos, bom, o confronto para a Rússia implica numa vantagem, porque eles já estão ali. Ademais, não se deve esquecer que Putin conta também com essa, digamos, arma, que é o fato de ser uma potência militar. Bom, examinei nessa primeira linha de análise, de exame, o porquê, né, ou as razões que levam
esta reunião importante que está acontecendo essa semana em Genebra e quais são os temas que estão na mesa, quais são as condições por parte dos Estados Unidos e por parte da Rússia para que o caminho seja o da conversa e da diplomacia e o que pode acontecer para que um segundo caminho se apresente, que é o do confronto. Mas há um tema que não pode ficar por trás, não pode ficar de fora da nossa conversa, que é o que de fato Putin quer com isso, né? O que será que Putin deseja tanto assim Kiev? Será que a Ucrânia é tão importante assim para Putin? Bom, é importante, mas não troppo, como diriam os italianos. O que está por trás dessas ameaças de Putin é a geopolítica internacional contemporânea. É a redefinição do cenário geopolítico pós-Guerra Fria, né? Putin quer levar a Rússia de novo ao tabuleiro geopolítico internacional como proeminente, como já foi no passado, né? E para isso precisa gerar medo nos seus interlocutores, sobretudo no Ocidente. E demonstração de poder como essa é importante, né? Não é digamos, a tomada da Ucrânia não é o fato mais importante, mas é mexer bem no tabuleiro geopolítico internacional. É dizer, olha, prestem atenção, porque Rússia está voltando a ser aquele player internacional que foi no passado, né? Em matéria de política interna, nós sabemos que Putin já fez o que podia fazer, já mudou a Constituição, já se colocou no poder de forma bastante consistente, né? Já tem aí seus aliados militares mais do que nunca, já compôs com ou dissolveu a oposição, então internamente tudo vai bem, obrigado. O que ele precisa agora é demonstrar força internacional. E Kiev, ou seja, a Ucrânia, é só um passo para que a Rússia volte a ser aquele grande expoente internacional, aquele grande rival do Ocidente, fazendo aí dupla, né? Dançando quase um tic-to-tic com a China naquela parte do mundo. Então, por trás da anexação da Ucrânia, tem muito mais por parte de Putin. Eu vou ficar de olho, porque essa semana vai ser bastante decisiva para o futuro do mundo, pelo menos na próxima década. E eu espero que você fique de olho aqui. Obrigada pela companhia.